capítulo de número 3. Israel, ou em algumas traduções, e Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos, aborreceram e não podiam mais falar com ele de maneira pacífica. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso os seus irmãos se aborreceram ainda mais. E disse: ouve, peço-te, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinaram ao meu molho. Só até aqui. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados, a Bíblia fala que Jacó, ele teve a José, o seu último filho, ou filho mais novo, e a Bíblia fala que Jacó teve uma revelação divina. Ele teve um sonho profético, algo de Deus. Jacó, ele teve a revelação de que o sucessor dele, ou aquele que ia levar adiante aquilo que o Senhor tinha começado lá atrás, através dos patriarcas, estava sobre a vida de José. Escuta isso. E a Bíblia fala que o pai Jacó, ele começa a cuidar de José de forma diferente. Ele começa a ter um cuidado, ou começa a ter algo sobre a vida de José que ele não tinha com os outros filhos. Queridos, biblicamente, se nós analisarmos, a gente vai entender o que estava acontecendo, mas carnalmente falando, a gente vai achar que Jacó estava fazendo uma acepção de filhos, que Jacó, ele estava dando mais valor para José do que para os outros irmãos. Se nós fôssemos olhar pela carne, a gente vai olhar para Jacó e vai julgar ele, e vai dizer: Jacó não sabe o que ele está fazendo. Coitado de Rúben, coitado dos outros irmãos, eles também merecem o mesmo cuidado, o mesmo que José. Carnalmente falando, nós íamos fazer isso, mas biblicamente, queridos irmãos, a gente vai ver que não era que Jacó ele estava fazendo acepção, é que Jacó ele já sabia lá na frente o que estava por vir, ou o que ia acontecer. Sabe, amados, sabe o que acontece? É que quando nós olhamos para essa história, que eu quero resumi-la, mais resumido que isso vai ser impossível, mas quando nós olhamos para a história de José, amados, para essa história tremenda, conhecida de todos nós irmãos, a gente até quer ser José, até quer passar, ali o que receber o que José recebeu. Quem é que não quer ser governador? Quem é que não quer ser o cabeça? Quem que não quer ser abençoado como José foi? Todo mundo. Só que ninguém quer ser lançado na cova como José foi. Está entendendo o mistério? Só que ninguém quer ser vendido como José foi vendido. Só que ninguém quer passar pela prisão como José foi passado pela prisão. Só que ninguém quer
de sua mãe já governador, ele ia ser um bom governador. Se José já tinha nascido governador, ninguém ia lançar ele na cova. Quem tinha coragem de pôr a mão no governador? Por que lançaram ele na cova? Porque José ainda não era governador na terra, era governador já nos olhos divinos do céu. Quem é que ia prender o governador na terra? Ninguém. Por que prenderam? Porque ele não era governador ainda. Por que venderam ele? Quem é que ia vender o homem maioral do Egito, queridos? Pelo amor de Deus, depois de Faraó era José. Quem é que ia vender ele? Quem é que ia ter coragem de fazer isso? Ninguém. Mas sabe por que venderam ele? Porque ainda ele não era governador. Não sei se você está entendendo o mistério. Sabe por que está acontecendo todas essas coisas na sua vida? Sabe por quê? Sabe por quê? É porque ninguém sabe o que você vai ser amanhã, amado. Não entendeu? Não, aleluia. Não entendi, pastor. Eu vou te ajudar, aleluia. Escuta, se as pessoas soubessem quem você ia ser, eu não ia fazer isso aí. Entendeu? Não entendeu. Então deixa eu te ajudar. Eu vou te ajudar aqui, ó. Você acha mesmo, se nós tivéssemos uma igreja, aleluia, com galeria, 5.000 pessoas, uma igreja com 20 pastores, 30 presbíteros, 50, aleluia, evangelistas, um coral com 800 vozes, instrumento, você acha uns 70 mantenedores daquele braço direito, tirado da sarjeta, imposto para ser empresário, mas aquele empresário bem sucedido médico, o disco dá para comprar o quarteirão, aleluia, você está entendendo? Se Deus estivesse já feito isso, ninguém ia querer vender o pastor Roberto, ninguém queria se levantar contra ele. Sabe por que se levanta? Porque pensa que nós sempre estaremos desse jeito por baixo. Assim é na tua vida, senhoras e senhores. Sabe por quê? Aleluia, mete o dedo nas tuas costas e fala todo esse tipo de barbaridade, porque não sabe o plano de Deus que tem na tua vida. Sabe por quê? Tem gente que não te cumprimenta, santa. Sabe por quê? Tem gente que não te cumprimenta, santo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ainda Deus não fez aquilo que tinha que fazer na sua vida. Sabe por quê? Você é questionado. Sabe por quê? Que diz quem ele pensa que ele é. Sabe por quê? Porque ainda Deus não fez. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite e a palavra é essa aqui, ó. Aguarda, porque o Senhor fala para você, ó. Ô José, aleluia. Ô José, aleluia. Mas Deus, estão me mandando no buraco para a cova. Deixa eu mandar para o buraco e para a cova. Lá na frente, meu irmão, aleluia. A exaltação vai ser tua e não vai ter jeito. Deus vai te exaltar. E sabe qual é o mistério que começou? Tudo começou por causa disso aqui, ó. Tudo por causa da revelação. Eita, a revelação não é fácil. A casa de José estava tudo bem, até chegar a revelação divina. Qual é a revelação? Diz a Bíblia que José teve um sonho. E qual é o sonho que José teve? Ele sonhou que ele estava no campo, irmãos, e ele estava tendo um molho, um feixe de trigo. Ele sonhou isso, e que seus irmãos também estavam fazendo o mesmo. Só que ele sonhou que de repente o molho que estava na mão dos seus irmãos, ou o feixe que estava na mão dos seus irmãos, ele se inclinava, e o feixe, José disse, que estava na minha mão, ficou de pé. José já sabia o que era aquilo. José já sabia que Deus ia exaltar ele no meio dos irmãos. E ele pega e faz o quê? Ele entrega a revelação e fala: pai Jacó, meu pai. Jacó pega e ouve. Fala, meu filho. Pai, eu tive um sonho hoje. Teve? Qual foi o sonho? Que Deus vai me exaltar. Ponto. Quando ele fala isso, meu irmão, os irmãos começam a perseguir
ele para dar cabo na sua vida. Sabe por quê? Na verdade, por que os irmãos queriam parar ou dar cabo ou matar José? Porque os irmãos sabiam que José estava falando era a verdade, ia se cumprir. Ninguém, escuta que eu vou falar aqui, todo mundo sabe que vai se cumprir. Diz para o teu irmão, todo mundo sabe que vai se cumprir na tua vida. Todo mundo sabe, ó, é profética essa palavra. Não vai demorar não, é rapidinho que Deus está falando aqui. Ele vai tomando posse. Escuta, todo mundo sabe o que Deus tem contigo. Todo mundo sabe. Isso desperta na ira. Por que ele? Não eu. Aquele que vai Deus exaltar, ele não precisa de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum se esforçar. Não ficar se esforçando. Não, o lugar é meu, eu sou eu que faço, tal, sai daí. Não. O pai Jacó falou assim. O pai Jacó fazia, naquela época, ainda mais na época de escassez e seca, o pai Jacó dava os seus jeitos, né? E ele gostava muito de fazer costura, de fazer a roupa dos filhos. E a Bíblia fala que Jacó nunca pensou que vinha José, que José ia ser aquele que ia liderar. Então o pai Jacó fez uma roupa para cada filho. E os trapos, os trapos que falam, né? O que sobra de um retalho. E os retalhos o pai Jacó guardou lá. Quando veio já José, inesperadamente, e Jacó sabe que José ia governar, ou ia ser grande, ou ia ser aquele que ia suceder, ou ia liderar, escuta isso. Jacó pega e vai fazer uma roupa para o menino. Só que não tinha um pano de uma cor só. Então Jacó faz o quê? Uma túnica, ou uma veste de várias cores. Mas isso já era Deus trabalhando. Entendeu? Por quê? Porque enquanto era só trapo ou só retalho, entendeu? Jogado no canto, de repente devia estar em tenda, porque eles estavam em tendas. De repente os retalhos, aqueles restos de pano jogado ali num baú, sei lá onde, dentro de uma tenda, não estava incomodando ninguém. Mas quando Jacó põe a mão em costura e faz uma túnica, e sai uma túnica de várias cores, os irmãos olharam e disseram assim: que túnica engraçada, Deus me livre de usar isso. Aí os irmãos falaram: graças a Deus eu tenho uma túnica, Deus me livre de usar esse negócio aí. Deram até risada, entendeu? Acharam engraçado. José saiu, os irmãos ficavam ali no campo assim, ó. José saía de perto deles e ficava rindo. Você viu a túnica do nosso irmão José? Você viu? E dava uma risada dele. Entendeu? Brincavam, tirava, sabe como diz aí no mundo? Tirava barato, achando que estavam fazendo alguma coisa legal. Chegou o dia de José pôr a túnica, ele põe a túnica. Quando ele põe a túnica, José veste a túnica, os irmãos olham, fala assim: nossa, nós tiramos barato, mas não é que a túnica ficou boa? Dali para frente, irmão,
Já começou. Tudo que não era de José, entendeu? Não tinha muita graça. Bastava José pegar, vestir ou pôr, pronto. Por quê? Porque eles achavam que eram as coisas, mas não é. É porque José tinha tanta graça de Deus, que aquilo que ele vestia, mesmo que fosse algo de deboche, quando ele vestia acabava o deboche e virava a primeira moda, entendeu ou não? Não, você não entendeu, então eu vou te explicar aqui. Sabe a roupa que ninguém quer? Isso aí é ridículo, rapaz, joga isso fora, quem vai querer usar isso aí? Eu me digo, isso aí é cafona. Escuta, aí vem o irmão fulano de tal, graça de Deus, José, põe, sabe, aquilo que todo mundo falou, isso é cafona, ele põe, ele chega na igreja, o pessoal fala, rapaz, que mistério é esse, Senhor? É forte o negócio, você está entendendo ou não? O carro de José, o carro de José, um carro velho nas mãos de qualquer um que não tem a graça de Deus. Esse carro velho, isso é uma lata velha, sai para lá com essa luta. Esse carro velho nas mãos de José, isso é raridade, rapaz. Você entendeu? Vocês não vão dar glória, tá bom, não dá. Móveis antigos, na vida daquele que não tem a graça de Deus, joga fora essa mobília velha, isso é sucata, nas mãos de José, ou na casa de José, isso é antiguidade. Você está entendendo? Quantos não entenderam onde Deus quer chegar? Tem gente que já está ligado aqui, aleluia. Tem gente que vai lá no shopping, sabe? Pensa num shopping forte aqui, São Paulo, vai, shopping JK, o shopping, sei lá. O cara vai lá, quanto é? Interno, 5 mil. Ele vai lá, põe o terno, 5 mil. A loja vai lá, arruma, aperta aqui, ajusta ali, dá um jeito aqui. A coisa fica de um jeito, fala, não, esse é a última moda, rapaz. Esse aqui é coisa boa. Ó, tá vendendo muito. Ele põe, ele chega na igreja, ou vai não sei para onde, ninguém nem liga. José vai lá no Corinthians. Quero esse acabou. Sobrou um aí que ninguém quer. Ah, fazer o quê? Vai esse mesmo. Só que o alfaiate saiu de férias, vai ter que ser esse mesmo. Aí ele põe, vem para a igreja, todo mundo olha e fala, rapaz, é forte, hein? É Dolce & Gabbana? Quanto está entendendo? Aleluia. Eu estou sentindo a graça. Deixa eu falar demais. Olha, você está entendendo? Você está entendendo o que estava acontecendo na casa de José? Estava entendendo? Está entendendo? Oh, meu, está entendendo o que está? Fala para você, está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando. Tem gente que tem que fazer graça, tem gente que tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que dar um jeito aqui. Tem gente que só a presença dele causa duas coisas. José causava duas coisas. Eu estou falando com José, sabe? Escuta que Deus está falando. A nossa presença, José, causa duas coisas. Uns ficam felizes, outros ficam irados. Diz, por que, pastor? Vai. Por que, pastor? Sabe por que as pessoas ficam iradas e outras ficam maravilhadas? Por causa da presença, sabe? Por causa da presença.
Quando José põe a túnica, os irmãos batem o olho e não é a túnica que fazia a diferença. Quando José pôs a túnica, escancarou. Por quê? Que ele era diferente. Ei, aleluia. Às vezes a gente até quer, né? Eu até quero às vezes ser igual, sabe? Porque ser diferente é terrível, sabia? Às vezes a gente quer até ser igual, sabe? Até ser igual, andar igual, final do ano igual, e passear igual, ir para a igreja igual, enfim, pregar igual, entendeu? A gente até tenta às vezes, porque é difícil. Imagina, José não conseguiu mais viver lá com os irmãos de uma forma pacífica. Não, ele punha uma roupa, dava problema. Ele punha uma alparca, dava problema. Ele orava, dava problema. Ele falava, dava problema. Nem sonhar ele podia mais, irmão. Deus deu para ele um sonho. E o que aconteceu? Os irmãos ficou irado. Agora, ser servo de Deus, ter a presença do Deus de José na vida é isso. Nem revelação você pode dar, nem sonhar você pode dar, porque você é diferente. Deus manda aqueles celestiais. Tem gente que fala em línguas, mas tem gente que fala em línguas estranhas. Eita, meu Deus! Tem gente, aleluia, que prega, mas tem gente que prega. Tem gente que louva, tem gente que louva a Deus. Tem gente que tem gente que ora, mas tem gente que quando ora, o céu abre, Deus se inclina e fala, meu servo. Fala! Entendendo ou não? Aleluia! Tem gente que nasceu para pedir oração, tem gente que nasceu para orar, tem gente que nasceu para ser pedinte, tem gente que nasceu para abençoar, tem gente que nasceu para perseguir, e tem gente que nasceu para ser perseguido. Você não entendeu isso ainda, rapaz? Entendeu? Seu próprio Cristo, o próprio Jesus, o Rabi da Galileia, o homem das mãos furadas, o Nazareno, meu Deus, o grande, poderoso Senhor, ele, tinha hora que ele tinha que sair, de fininho, que os caras iam catar ele. Se ele teve que ouvir, solta Barrabás. E quem o apedreja? Pilatos perguntou. O povo disse, a Jesus. Se ele, escuta, nasceu para ser perseguido, os fariseus quis dar cabo nele, os escribas odiavam ele, os demônios não queriam arrebentar com ele. Escuta, se ele que veio e não teve pecado algum, querido, oh aleluia, se ele que deu a sua própria vida por nós, irmãos, queridos, queridos, nós estamos falando aqui de Pedro, de João, nós não estamos falando aqui de nenhum dos profetas nem patriarca, nós estamos falando do homem mais importante que veio neste mundo e permeou. Nós estamos falando de Cristo. Se ele incomodava, se ele não foi compreendido, você imagine nós, você imagine eu e você. Não adiantava José, queridos. Se José vestisse uma veste rasgada, sabe o que eu vou falar para ele? Não tem essas calças rasgadas? calça rasgada no corpo ou na pele, da
Aquele que não tem a graça de Deus fala assim: tá ruim o negócio aí do teu lado, hein, rapaz? Na vida daquele que tem a graça de Deus, tá chique, hein? Oh, glória! Escuta isso, irmãos. Oh, aleluia! Eu estou aqui pregando, mas estou sentindo a graça. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Deus é maravilhoso. Oh, Espírito de Deus, Deus está falando conosco. Se prepara. Eu sei que você já tem vivido isso. Eu sei que você já tem vivido, mas só para você saber, entendeu? Só para você saber. Outro dia, uns dias atrás aí, eu parei numa barraca de pastel, sabe aquela pastel de feira? Meu, vontade de comer um pastel de carne. Aí parei para comer um pastel de carne. Para o irmão do meu lado e fala assim: e aí, pastor, tudo bem? Um pastel? Eita, que bênção, hein, pastor? Oh, glória! Oh, aleluia! Parecia que eu estava comendo num restaurante, irmão. Entendeu? O irmão pegou e falou assim: meu, que bênção, vamos comer sim. O pastor começou a comer e estava, sabe? Por quê? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus está aí. Por isso não fica triste quando você chegar lá, na mesa daqueles que estão lá, entendeu? Bebendo a mamadeira da Janaína, a rainha do mar, Iemanjá, champanhe. Quando você estiver lá, chegou na casa daqueles que gostam de beber, fumar, falar palavrão, sou macho, sou eu, sou. E você chegar, a coisa muda, naquela coisa, e ele chegou. Era assim que José também, sabia? José ficou apacentando as ovelhas de Jacó, sabia? Aí os irmãos chegavam em casa primeiro que ele, e ficava lá: e aí, pai Jacó? Cadê ele? O pirralho? Fala isso do seu irmão. Não, Jacó fala isso. Oh, mas vocês gostam de maltratar o irmão. Não, irmão caçula é assim mesmo. Assim mesmo aqui, ó. Estavam tudo na mesa da alegre. Tem um pedaço de cordeiro aí, Rumi. Quer toma aí. É isso aí, toma. Você também. Rumi, daí, festa. José chegava, põe o pé na casa, pronto. Ele chegava, pode ver, todo aquele que tem a graça de Deus, ele é meu bobão, sabe, meu bobo. Ele chega assim, ó: e aí, irmãos, tudo bem? Eu amo vocês. Os cabras olhavam para ele assim, ó. Ixi, chegou. José queria ficar com os irmãos, mas os irmãos não queriam ficar com José. Entendeu? José, Rubem, pensei em você. O dia inteiro, quando eu estava lá com as ovelhas, sobrou um negocinho aí para mim? Não, sobrou a louça para você lavar. Vai para lá, moleque, modéstia aqui que nós é o mais velho. Escuta isso. Na roda da mesa de Jacó, todo mundo queria falar, orar. Agora hoje é nós. José tem uma palavra. Não, você não. Ele é o mais velho. Você fica por último. Nunca dá uma palavra para ele. Eu aprendo aqui. Ó. Você já reparou que quem é José nunca vai ter oportunidade de falar nada? Ninguém quer te ouvir, José. Ninguém quer saber o que você tem para falar. Ele já sabe de tudo. Se você chegar lá, entendeu, José? E todo mundo está lá na festa comemorando. Você chegar, o clima mudou o clima, entendeu? Muda, porque muda a atmosfera.
pessoal está conversando uma coisa, muda de conversa. Está entendendo o mistério? Já começa a te alfinetar, já começa a falar. Escuta, não se entristeça o teu coração, não. Fica feliz. Por quê, pastor? Porque Deus é com você. Os irmãos de José, meus irmãos, já estou terminando aqui. Falei que ia acabar cedo, já estou me estendendo. Eles se reuniam e saíam para a caça, saíam para as coisas, saíam para as suas viagens e dizia assim: ó, vamos sair, mas não fala para José, deixa ele para lá. Pastor, onde está isso? Não pode imaginar, uma base só bíblica. Eles saíram e foram viajar, foi fazer suas caças, os seus trabalhos. Escuta isso. E José vinha chegando em casa, está escrito isso no mesmo versículo que nós acabamos de ler. José vinha chegando. Aí Jacó sai: José, estou preocupado, os seus irmãos estão demorando. Quando José saiu, ninguém se preocupava. Aí José pegou e falou assim para Jacó, para o pai: ai, pai Jacó, é mesmo, estão demorando, né? Eu vou lá ver se aconteceu alguma coisa com eles. Também estou preocupado com meus irmãos. E José vai atrás deles, ficou preocupado com eles. E a Bíblia fala aqui de longe, quando José viu seus irmãos, já se alegra. Já se alegra. Irmãos, de longe, a Bíblia fala, querido, de longe, o José, é José mesmo, né? Não tem jeito. Tem gente que é José mesmo. Tem jeito. Irmãos, papai está preocupado. Irmãos, oh, graças a Deus que meus irmãos estão bem. E eles, os irmãos de José, de longe ouviram José chamar: vocês estão bem? Estou preocupado. E os irmãos de longe, ó, e lá vem ele. Deus me livre, esse moleque chato. Aí um teve a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nele hoje. E eles se reuniram e começaram a ver o que eles iam fazer para acabar com a vida de José. E José lá do outro lado: como vocês estão, meu irmão? Por quê? Porque era uma colina, então dava para ouvir de longe, e José não aguentava. Irmão, está tudo bem, eu vou voltar lá e avisar o pai, porque ele está preocupado. Os irmãos de José, vai não, vem aqui, a gente quer falar com você. Aí ele: é mesmo? Vocês querem que eu vou aí? Porque aquele dia foi diferente. Porque sempre quando José chegava, eles queriam José longe, mas aqueles dias eles queriam José perto. Você entendeu? Aí José estranhou: vocês querem que eu vou aí? Aí os irmãos dele: quer, nós queremos. Vem cá, irmãozinho, vem. Aí José, todo inocente, irmão: glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos querem me ver. Quem sabe se ele encontrasse alguém no caminho, ele ia dizer assim: ó, e aí, José, tudo bem? Benção, meus irmãos, vou estar lá com meus irmãos está querendo falar comigo, são tudo benção, estou indo lá. Quando José chega, querido, pega nele, bate nele, joga no buraco e diz assim: deixa ele aí para morrer, nós não aguentamos mais ele. Mas não era que eles não aguentavam mais ele, eles não aguentavam a presença. Aleluia. Chegou o final do dia, um dos irmãos disseram assim: meu, o que a gente vai falar para o pai? Você sabe que o pai pode ser menino, hein? Rapaz, não sei o que o pai tem com ele, mas você sabe que o negócio é estreito. Aí não teve ideia: vamos fazer o seguinte, nós arrancamos a roupa dele, mata o cabrito, mancha de sangue e fala que o bicho pegou ele. Nisso vem passando os ismaelitas, e eles dizem assim: nós temos escravo para vender, vocês querem comprar? Ele falou: quanto é? Vem dar uma olhadinha aqui. Aí o ismaelita chegou, olhou para dentro do
buraco, falou assim: é um menino ainda. Mas vai dar 20 por ele. 20, olha lá ainda, hein? Eu pensei, 20? Está ótimo. Pode levar. Lá vai José. E José, na hora que estava sendo levado, vocês são meus irmãos, ele está doido, que irmão nosso, que nada, leva isso aí é escravo do pai, pode levar. Faz isso comigo não, irmão, não me manda escravo não, eu amo vocês, mas nós não te amamos. Vai, Deus, fraco, vai. Você imagine José dentro da carroça dos escravos, vendo os irmãos dando risada, se alegrando, despedindo deles deboche. Vai, José, vai, Deus não é com você? Vai lá, sonhador, vai, o revela, vai, o dono da túnica de várias cores, vai, praga. José, querido, escuta isso, irmão. José foi sabendo aquilo que estava acontecendo. Imagina a cara de Paulo e os irmãos quando chegou em casa. Teve uns que até chorou, né? Olha, Paulo, fala, filho, o que aconteceu? Tem aí? Eu falo logo. Foi muito forte. Uma besta fera matou o nosso irmão Jacó, comendo nosso irmão José. Meu irmão, quando Jacó viu isso, ele não acreditou. Jacó falou: não, impossível. Aí começou: não é verdade, Rubi? Não é verdade? Aí todo mundo: mesmo no meio dos irmãos, escuta isso, mesmo alguns sabendo que não era verdade, concordaram: é verdade. Jacó não acreditou naquilo. Jacó, a Bíblia aponta para isso. Jacó tinha certeza que ainda que eles estavam falando que era verdade, mas tinha alguma coisa que não estava batendo, sabe? É que nem quando nós estamos, sabe? Tem alguma coisa que não está batendo, entendeu? Deus complica. Deus até deixa, mas depois lá na frente ele explica. Oh, aleluia. Enfim, isso se passa anos, e todos nós é sabido da história que José é levado para a prisão. Da prisão ele interpreta ou revela os sonhos, enfim, ele manda ver uma revelação para Faraó e se cumpre, é de Deus. Faraó se alegra, Faraó pega, quando veja José, fala assim: rapaz, mas que coisa, a presença de Deus põe ele como governador, tudo que ele põe a mão prospera. Enfim, passa-se muitos anos, José agora é governador do Egito, enfim, ganha fama, ganha muitos bens, ganha moral, ganha nome, enfim, veio uma fome terrível na terra. E todos nós é sabido que a família de Jacó, os irmãos de José e o pai Jacó começam a passar necessidade. Então o pai manda os filhos ir comprar no Egito. E quando eles chegam lá para comprar, a ordem era essa: se vier um estrangeiro comprar aqui, tem que passar por uma certa conversa com o governador, porque o governador não quer vender para estrangeiro. Escuta isso. E eles chegam, os irmãos de José, ou os filhos de Jacó, seus irmãos, os irmãos de José, chegam para comprar. E eles ficam sabendo que eles iam ter que dar uma entrevista com o governador. E eles chegam
e vai ver quem é o governador, porque foi trocado o nome. O nome de José foi trocado para servir como governador do Egito. E quando eles chegam diante do governador, eles têm que se prostrar. Eles têm que se prostrar. E José sai para atender os entrevistados. E José fica de pé no meio, e os seus irmãos em roda dele, prostrados. Quando José estava de pé e os irmãos dele prostrados, ele não sabia ainda que eram os irmãos. Foi anunciado que alguém de fora, o estrangeiro, estava querendo comida, comprar comida. Era isso que ele ficou sabendo. Mas quando ele chega, antes dos irmãos levantar a cabeça, Deus fala com José. E o que Deus fala com José? Faz ele lembrar do sonho que ele teve quando ele estava sentado ainda, antes de tudo começar. Quando ele estava sentado na mesa, quando ele viu o feixe de trigo de pé, que era o que estava na mão dele, e o feixe de trigo que estava na mão dos seus irmãos, todo prostrado. Deus fez ele lembrar disso. Deus fez ele lembrar lá atrás. E quem sabe naquela hora José pega e diz: puxa, eu não sei porque eu estou lembrando da época da prova. Eu não sei porque eu estou lembrando daquela época. Eu não sei. Mas ele continuou: vocês são da onde? Aí começou a falar, o outro também. De repente, qual é o nome do seu pai? Aí o mais velho pega e diz: meu pai se chama Jacó. Naquela hora, José lembra o porquê que Deus fez ele lembrar. Manda eles ficar de pé. E quando eles ficam de pé, José tira a sua veste de majestade, de governador. E os irmãos olham para ele e olham para os irmãos. Aí então eles dizem: não, é você, José? Sou eu. Um irmão olha para o outro e fala assim: agora já era. Agora a prova está. Agora já era. Você sabe o que José faz? José fala: como o pai está? Está bem. Nasceu Benjamim. Benjamim está uma graça. Está um homem já. Então José pega e diz: traz eles tudo para morar com nós. Você sabe o que José faria? Se não fosse José, mandava matar tudo eles. Agora vocês vão ver. Primeiro eu vou jogar vocês no buraco. Depois eu vou vender vocês. Depois eu vou mandar prender vocês. Vou acabar com a raça de vocês. Mas sabe por que ele não fez isso, José? Porque ele era José. Tem gente que nasceu para vender, e tem gente que nasceu para ser vendido. Tem gente que nasceu, queridos, alabaço. Poxa, por que eu preguei isso aqui hoje? Porque eu estou falando aqui uma classe de pessoas hoje. Deus te trouxe aqui a dele para te falar isso aqui, ó. Fica triste não. Aleluia. Você vai ver muita coisa daqui por diante. Você não fica triste não. Você vai ficar do lado de fora de muitas portas. E sabe quais as portas que são? Você vai ficar fora de muitas portas de concepção, muitas portas de roda, muitas portas você vai ficar do lado de fora. E quando você chegar, a conversa vai mudar. Se prepara para que ninguém, escuta isso aqui, se prepara para que você não seja igual
a ninguém. Mas se prepara também, meu irmão, porque Deus vai te exaltar para a glória de Deus. Se não, fique de pé em nome de Jesus. Eu poderia ir muito mais além e tal, mas essa foi a medida para nós essa noite. A gente tem que usar de sabedoria, entendeu? Sabedoria na palavra. Porque tem culto que Deus já falou no testemunho. Falou ou não falou? Porque ó, é sábio. Por esses dias Deus falou para mim assim: sabe o que eu quero, filho? O quê? Guarda o que você tem, sabedoria. Sabedoria. Entendeu o mistério? Fala para o teu irmão: guarda o que você tem por estes dias. É fácil. Guarda o que você tem. Isso aí está acabado. Isso, glória a Deus. Guarda o que você tem. Ele não vai. É isso. Não vai acontecer nada. É isso. Guarda o que você tem. Aleluia. Você não precisa mostrar nada para ele. O Senhor vai mostrar que Ele é na tua vida. Eu estou aqui segurando para não entrar. Não vou entrar, prometo. Para nós ir embora agora. Guarda o que você tem. Guarda. Descansa o teu coração. Fique em paz. Porque ninguém vai tocar em ti, José. O Senhor é contigo. Amor que é fácil. Vai chegar, aleluia. Fique em paz. Não fica triste com a nova. Não fica triste com o preço que te deram. Não fica triste com a prisão. Não fica triste com nada disso. Não fica triste com um amigo. Não fica triste. Eu sei que não, eu estou falando aqui, mas você vai ficar. Eu sei. Mas fique em paz. Fica sossegado. Vai dar tudo certo. Porque a presença do Senhor é tremenda na tua vida. Você vai entender o mistério? Aleluia. Oh, aleluia. Irmã, Deus está visitando.